Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria dando seguimento ao curso Redação Oficial. Moçada, seguinte, chegada a hora, tá bom, de pormos em prática, ok, toda essa teoriazinha estudada pela gente, né? Que tratamos aí dos requisitos básicos, né, presentes aí no Manual de Redação da Presidência da República, tudo bem? Falamos da linguagem, falamos dos tipos de documento, da estruturação do padrão ofício e do detalhamento estrutural de cada um, né, dos documentos previstos lá no manual. O que eu quero fazer, cara, nessa sequência de vídeos agora? Quero pôr isso em prática, tá? Vamos ver como é que as bancas cobram isso, pessoal. E aí, né, sendo bem sincero para você, eu acho que essa é a parte mais proveitosa do curso. Né? Não só pelo fato de ser exercício, né? Exercício, né, todo mundo gosta de exercício, né? Mas o que acontece? Você vai se deparar aqui com as pegadinhas, pessoal. Tá? Com as pegadinhas, com aqueles detalhezinhos, tá? Que vão realmente confundir o aluno. Então é hora de monitorar isso aí. Tá bom? Show de bola. Vamos lá, Manual de Redação da Presidência da República. Ok, vamos pôr em prática agora, ó, exercícios. Eu estou olhando aí para a primeira sequência de 3 exercícios, né? Vamos pegar aqui padrão CESP por enquanto, né? Questões aí certo ou errado, embora a CESP também, né, tem aí questões de múltipla escolha, né? A CESP também traz questões de múltipla escolha, envolvendo inclusive aí redação oficial, e são questões também bem interessantes, tá? Vamos trabalhá-las também. Estou olhando aí para a primeira, ó. Vamos dar uma lida. Os documentos do padrão ofício tem por finalidade exclusiva estabelecer comunicação de temas oficiais de forma eminentemente interna a um órgão público, primando pela agilidade e objetividade no trato de suas matérias. Galerinha, vamos com calma aqui, ó. Ele está falando aqui dos documentos do padrão ofício. Vem cá, quais são os documentos do padrão ofício? São 3, né? O ofício propriamente dito. Quem mais? O memorando, tá certo? E o aviso. São esses 3, né? Os documentos aí do padrão ofício. Pois muito bem. Ele diz aqui para a gente o item que a finalidade deles exclusiva é estabelecer comunicação de temas oficiais de forma eminentemente interna. Galerinha, olha só. Essa nomenclatura, né? Eminentemente interna, esse dizer, né, um comunicado eminentemente interno a um órgão público, isso aí é referência a quem? Ó? Isso é referência ao memorando, pessoal. Cuidado, tá? Então esse item aqui está errado. Tá bom? Tá errado porque essa descrição aqui é referente unicamente ao memorando, né? Ofício e aviso, que são os outros documentos aqui do padrão ofício, estão de fora. Bom, marque aí na primeira, portanto, errado. Olha a 2, olha a segunda questão, vamos lá. O documento utilizado por ministro de Estado que deseja convidar outro ministro para a mesa de abertura de um seminário é a mensagem. Como é que a gente fala aqui, galera? Ó, errado. Né? Pode marcar errado aí. Ó. Marca errado. Por que errado? Qual é esse documento? Ó? Comunicação de ministro para ministro. Ó. É o aviso, pessoal. Preciso tapar, né? Preciso tapar dos documentos. Tá certo? Nisso de tapar dos documentos, eu preciso saber qual é a finalidade de cada um. Mensagem, lembra bem, mensagem é a comunicação entre chefes de poder, em especial do presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, ok? E o destinatário sendo o presidente do Congresso Nacional. Tá joia? Show de bola. Marque aí no item 2, errado. Olha o item 3. Dado que esse item 3, ó, a redaçãozinha é um pouquinho mais prolixa, né? O aluno tem um pouquinho de dificuldade com esse tipo de redação, então vamos ficar bem atento. Olha só, caso o chefe do setor de comunicação social de uma autarquia federal vinculada a determinado ministério queira comunicar-se com o ministro de Estado respectivo, então é o chefe do setor de comunicação social dessa autarquia que quer se comunicar com o ministro de Estado respectivo.
Ele quer tratar um assunto de interesse público, tudo bem. O documento oficial a ser por ele utilizado para esse fim será o ofício. Até aqui, tudo bem? Até aqui, tudo bem. É tudo ok. Tá bom? Então, esse chefe do setor de comunicação social está dentro de uma autarquia, ele quer conversar, tá bom, com o ministro. Então, ele vai redigir um ofício. Beleza. É aí, bacana. Cujo fecho deverá conter a expressão respeitosamente. Faz sentido isso, galera? Faz sentido isso sim, por quê? Porque essa autoridade ela é hierarquicamente superior. Então vamos lá, respeitosamente, lembrando, né? O fecho respeitosamente, ele se destina, né, a autoridades, ok, de hierarquia superior. Perfeito? Já o atenciosamente, você está redigindo para quem? Né? Para uma autoridade de mesma hierarquia, ou então, né, de hierarquia inferior. Tá bom? Então, esse item 3, vamos marcar aqui nesse item 3, ó, certinho, tá? Tá tudo certo aqui no item 3. Pode marcar certo aí sem medo, né? Bacana. Então, veja aí, ó, que é realmente a referência quase que explícita que você tem, né, para os dizeres, né, que estão previstos lá no Manual de Redação da Presidência da República. Né? A referência é quase que explícita mesmo. Vamos para mais uma sequência. Mais uma sequenciazinha aí, ó, de 3 questões. Vamos lá, 4, 5 e 6. Vamos dar uma olhadinha. A impessoalidade e o emprego do padrão culto de linguagem garantem a clareza textual, pois evitam que haja ambiguidade no texto. Vamos pensar um pouquinho, o que você acha? A impessoalidade e o emprego do padrão culto, eles garantem a clareza? Galerinha, garantem a clareza? Ó, errado. Errado pelo seguinte, ó, vamos lá. O que acontece? A impessoalidade e o emprego do padrão culto, eles até ajudam, né? Eles até ajudam, mas não são suficientes. Vamos supor, eu vou empregar uma linguagem técnica demais. Vou empregar o padrão culto, só que eu vou me utilizar de uma linguagem muito técnica, né? Um tecnicismo muito agudo. A clareza vai ser prejudicada. Ou então eu vou utilizar um vocabulário muito rebuscado, tá? Com palavras difíceis, né? Pouco conhecidas do público em geral. Eu também, cara, vou comprometer a clareza. Tá? Então a impessoalidade por si só e o emprego da norma culta, elas não vão garantir a clareza, né? Elas vão necessariamente evitar uma ambiguidade no texto? Também não. A impessoalidade sozinha, ela vai evitar uma ambiguidade no texto? A ambiguidade, rapaz, ela vai depender de uma série de circunstâncias, tá? Isso não está relacionado ao uso do padrão culto. Na verdade, você vai se expressar de uma maneira e aí, né, por desatenção ou então por não ter percebido isso, tá bom? Você está gerando aí 2 sentidos, 2 interpretações possíveis. Não tem nada a ver com impessoalidade nem com o uso da norma culta. Tá? Aí tem a ver com a construção da sua frase, ok? Que tem que, obviamente, evitar esse vício de linguagem e ambiguidade. Então é errado isso aí. Garantia não é. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Na 5. O emprego de linguagem simples e vocabulário acessível denota coloquialidade, razão por que deve ser evitado em correspondências oficiais. Aqui eu marco errado com gosto. Aqui eu vou marcar errado, galera, com gosto. Por quê? É porque traduz aqui para mim, professor, o que está errado? Rapaz, linguagem simples não necessariamente é uma linguagem coloquial. Linguagem simples, eu posso ter, vamos lá, a expressão formal da linguagem, ou seja, o uso da norma culta, só que expressado de uma forma, né, que o público em geral consegue entender, ou seja, é um vocabulário acessível, né? Então, a linguagem simples associada ao vocabulário acessível não necessariamente denota coloquialidade. Eu não preciso fazer uso da linguagem coloquial. Eu posso utilizar a linguagem informal sendo simples e sendo acessível. Isso aqui, na verdade, ó, não deve ser evitado, não. Ao contrário, isso aqui é bem-vindo no texto da correspondência oficial. Isso aqui é bem-vindo, galera. Tá bom? Então, 5 aí pode marcar errado. Então, veja aí que nesses primeiros itens, né? O foco aí tem sido o quê? Ó, linguagem, né? Vamos continuar.
Olha aí a 6. Avisos destinados unicamente a encaminhar documentos devem ser iniciados com a referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Até aí ok. É justamente o que tem dito lá, né? É justamente o que tem dito lá no Manual de Redação da Presidência da República. É só para enviar um documento ou então para solicitar? Pois então, faça uma referência ao expediente, né? Isso aí é pertinente. Tudo bem? Agora, se não tiver havido solicitação da remessa, deve constar no campo assunto a seguinte expressão, ó, sem solicitação prévia. Errado. Pode marcar errado aqui. Errado por quê, rapaz? Meu amigo, o que é o assunto? O assunto, vou lá reproduzir o que está no manual. É o resumo do teor do texto. Ok? Do teor do texto. Eu vou resumir aqui o conteúdo do texto de uma forma, obviamente, bem sintética no campo assunto. Então, que resumo é esse de conteúdo, ó, sem solicitação prévia? Não. Como é que é o assunto, né? Como é que é o assunto? Vamos lá. É requisição de documento, tá bom? Remessa de documento, solicitação de declaração, isso é assunto. Isso é um dizer aí para preencher o campo assunto. Sem solicitação prévia não resume o teor desse texto, o conteúdo desse texto. Tá? Então marquemos aqui, ó, errado na número 6. Tá, joia? Já entrei aí realmente na nuance, né, do documento oficial. Vamos continuar? Olha a número 7 aí, pessoal. Número 7 agora. O que diz a número 7? Em memorando para encaminhamento de informações, tá bom? Ou para solicitação de providências, ok. O destinatário deve ser identificado apenas pelo cargo que ocupa. Opa, perfeito. Até aí ok, né? Bom, destinatário você não vai expor o nome da pessoa, você vai expor apenas o cargo dela. Caso se trate de memorando que contenha documento anexo, tudo bem? O destinatário deve ser identificado pelo nome e pelo cargo que ocupa. Errado. Errado. Memorando não importa qual, galera. Memorando não importa qual. Ó. Nada de identificar pelo nome, não. A identificação do destinatário é sempre pelo cargo. Tá bom? É aí uma peculiaridade do documento oficial memorando. Não importa se tem anexo, se não tem. Tá bom? Não há essa alteração aí de redação, não, tá? Não há essa alteração. Verifique aqui a número 8, ó. Todos os expedientes, essa é clássica, galera, essa é muito clássica. Essa daí você está proibido de errar. Você está proibido de errar. Todos os expedientes oficiais devem conter, após o fecho, a assinatura, se fosse até aqui, ó. Se fosse até aqui, ok. Assinatura, todo expediente oficial deve ter. Deve conter a assinatura e a identificação do signatário. Aí não. Aí não. Ó, no caso de presidente da República. Né? No caso de presidente da República, galera. O que acontece aí no caso de presidente da República? Eu só tenho a presença da assinatura, da identificação do signatário. Não, senhor. Então marquemos aí, ó. Errado. Cuidado com esse tipo de questão, galera. Muito cuidado aí para você não errar. Isso aí é clássico, tá? Esse tipo de solicitação aqui do aluno de conhecimento, né? Essa solicitação de conhecimento, ela é clássica. A gente não pode errar o que é previsível, né? Tudo bem? Show de bola, pessoal. O que vem na sequência? Vamos lá. Olha só, o que você está vendo aqui, ó? Você está vendo aí o modelo de ofício, né? Perceba aí, ó, um modelo de ofício. Foi omitido aí o cabeçalho, né? Mas, enfim, as partes componentes do ofício estão todas aí, ó. O tipo, o número, ok? A sigla do departamento emissor, né? Do órgão emissor, local e data, alinhamento à direita, ó, o campo aqui destinatário, assunto, o texto em si, o fecho, a assinatura e a identificação do signatário. Na sequência aqui, ó, vem duas questõezinhas bem interessantes de a gente discutir. Vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Na 9, o que eu tenho na 9? Para que o ofício hipotético acima esteja de acordo com os padrões estabelecidos
no Manual de Redação da Presidência da República, o parágrafo e o fecho, né, devem ser numerados. Vamos lá, o parágrafo e o fecho devem ser numerados. Moçada. Seguinte. Fecho eu não vou numerar jamais. Você vai numerar, são os parágrafos de conteúdo. Você vai numerar os parágrafos de conteúdo. Não vai numerar nem o vocativo, nem o fecho. Tá? Muito menos assinatura, identificação de signatário. Tá? E no caso aqui também, ó, o que acontece? Esse documento aqui é um encaminhamento, né? Ó, em resposta ao ofício número 005 de 2012, de 30/11 de 2012, encaminhamos os certificados de especialização em direito público, ou seja, é um documento de mero encaminhamento de documentos. Então eu não preciso numerar os parágrafos aqui, até porque eu vou ter aí um parágrafozinho, né? Então não necessito numerar, tá bom? Então detalhe aqui, ó, fecho, pelo amor de Deus, fecho, só de olhar para o fecho, você já diga que está errado. Você já diga aqui que está errado. Aí mesmo que ele não dissesse aqui fecho, né, você só tem um parágrafo, é apenas um documento de mero encaminhamento, então você não precisa numerar. Tá joia? Vamos aqui para número 10. Para que o ofício hipotético acima esteja de acordo com os padrões estabelecidos no Manual de Redação da Presidência da República, vamos lá. O nome do órgão em que trabalha a pessoa que subscreve. O que é subscrever? Subscrever é assinar, tá bom? Que subscreve o documento deve ser retirado. Vamos lá, o que deve ser retirado? O nome do órgão em que trabalha a pessoa. Muito bem, ele deve ser retirado do espaço destinado à identificação do signatário, permanecendo nesse espaço apenas o nome e o cargo de quem assina o expediente. O que você marca aqui, hein? Rapaz, você pode marcar certo aqui, ó. Vamos voltar lá no documento. Ó, voltando aqui no documento. Ele aqui fez a assinatura, ok, a assinatura todo mundo assina, não tem problema nenhum. Tá bom? E esse outro campinho aqui, ó, é a famosa identificação do signatário, né? Muito bem. O que vai acontecer aqui, ó? Identificação do signatário. Importante essas anotações, tá, galera? Ajuda a fixar. Identificação do signatário, rapaz, é dada pelo nome, tá bom? E pelo cargo. Tá? E pelo cargo. Isso aqui não entra, ó. Escola de aperfeiçoamento de servidores não entra. Até porque, sabe, o motivo de o órgão não entrar aqui? Porque o órgão já vem especificado aqui, ó. Olha lá, no tipo, número e a siglazinha, ok, do órgão emissor do documento. Então eu não preciso inserir esse nomezinho aqui não. Perceba, a Escola de Aperfeiçoamento de Servidores. Está aqui a sigla dela, ó. EAS, Escola de Aperfeiçoamento de Servidores. Tá bom? Então, na verdade aqui, ó, identificação do signatário é só nome e cargo. Não vá pôr o órgão aqui não, porque está errado. O órgão já consta lá na primeira linha do nosso documento oficial, que é a linha de tipo, número e órgão, né, expedidor do documento, né, identificado aí por meio da sigla dele, tá bom? Ok? Então, voltando lá na questão, concordemos, né? Concordemos, tira aí o nome do órgão, deixa apenas nome e cargo na identificação do signatário. Pode marcar correto aí, tá? Beleza, galera? Então, ó, primeira bateriazinha de questões, fizemos aí, ó, 10 questõezinhas. Fizemos aí questõezinhas estilo CESP, tá bom? Pondo em prática aí o que a gente viu. Linguagem, tipos de documento e estrutura desses documentos, tá? Então veja que eles vão cobrar aí as nuances mesmo, tá? A gente precisa estar muito atento lá àquelas observações, né, feitas, né, durante a nossa exposição aqui. Precisamos realmente estar muito atentos, tá bom? Galera, agradeço demais aí a sua participação, tá bom? Continua aí comigo e na sequência vem mais exercício, tá certo? Grande abraço, pessoal!